e Deus, ele me deu uma palavra, né? É sobre o novo nascimento. E eu vou começar lendo primeiro em Colossenses 2, 13 ao 15, que fala sobre a circuncisão. No capítulo 13 está escrito assim: E quando vós estáveis mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. A circuncisão nos tempos do Antigo Testamento, ela era realizada na carne, que significava o pacto do povo de Deus, né? Segundo a nova aliança, a circuncisão passou a ser espiritual, isto é, no coração. Quando rejeitamos as nossas vontades pecaminosas para agradar a Deus. Lá em Romanos 8:7, está escrito assim: Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, o que estão na carne e não, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Nascer de novo significa ter uma nova vida. O pecado é a única coisa que pode nos separar de Deus. Nascer de novo quer dizer renascer para o Senhor. Eu vou pedir para a irmã Jéssica colocar um louvor, um trechinho de um louvor que eu pedi a ela, porque Deus me acordou com esse louvor. Eugênio. Tá fechado? Amém, vou Fechando botar. e não troca nenhuma, né? Agora. Vou descer à casa do oleiro. Eu quero ser alguém mais verdadeiro. Eu já estou quebrado e quero ser mudado. Eu vou descer à casa do oleiro. Tirar a capa e te olhar nos olhos para perder o medo de me entregar completo. Quero ser restaurado por teu amor e graça. Eis-me aqui de novo, faça o teu trabalho. Lá em Jeremias 18, 1, 18:1 não, perdão, 18:2, está escrito assim: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te levarei a ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como um vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Descer à casa do oleiro exige renúncia. Significa abrir mão de tudo, de todas as tralhas, dos achismos, das más amizades, de atitudes, egoísmos, desejos nojos, enfim.
Na música de Jota Neto, ele fala que vai descer à casa do oleiro e tirar a capa. Quando falar com o Senhor, primeiro ele reconhece sua condição de quebrado, de miserável. Reconhece que precisa de ajuda. Ele vai até o Senhor e se mostra como ele é, sem máscaras, sem a sua capa que escondia o pecado. Depois, ele desce mais de uma vez, ou seja, a nossa natureza é tão podre que precisamos fazer dela cinzas todos os dias. E só assim, depois de ser pó, barro, que o oleiro pode fazer, pode pegar e moldar. E Jesus quer e está pronto. Só pode haver novo nascimento depois de haver a sepultura da carne. Primeiro você morre, depois você renasce. Não é fácil descer, não é fácil matar a natureza e sepultá-la, mas o oleiro está lá, pronto, só esperando. Eu vou descer à casa do oleiro. Só o fato de assumir que eu quero ser alguém mais verdadeira, que estou quebrada e que eu preciso ser mudada, você está reconhecendo a sua condição. Somos vasos quebrados sem Jesus. Somos poeira da terra, uma minúscula partícula de pó, pequenos vegetais. Precisamos descer todos os dias, porque a carne quer ser o Deus de nossas vidas, quer nos governar. Deus, descer para que Jesus nos molde, conforme a sua vontade, segundo o coração de Deus. Ser segundo o coração de Deus. Ser como crianças. Depois de descer, o oleiro irá transformar, refazer. O Senhor Jesus é o único capaz de transformar aquilo que não tem mais jeito, dar vida ao que aparentemente estava morto, dar luz ao que estava escuro. Depois que a velha natureza morre, renascemos para Deus. Esse é o novo nascimento. Somos gerados pelo Espírito Santo, novos seres, novos corações, novos espíritos, templo do Altíssimo, imagem e semelhança de Deus. Mas não acaba por aí. A guerra contra a carne é todos os dias, a toda hora. É como um pé de banana que você vai tirando uma camada todos os dias, desenterrando a raiz pouco a pouco, mas Jesus está lá. Ele sempre vai estar lá, nos esperando a oportunidade de nos moldar segundo a sua vontade. Deus está pronto, irmãs, para gerar filhas e filhos para o seu reino, filho do seu amor. E é isso. Foi isso que Deus falou comigo. Eu amei, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Que passagem, viu? Lindo. Pode falar. Quem eu? Rebeca, quer continuar? Pode continuar. Eu não que eu já a palavra foi essa. Deus falou comigo. Eu estava dormindo. Isso Ah, eu não lembro o dia exato que Jéssica falou comigo, não, mas eu lembro que na madrugada, foi 2h40 da manhã, eu acordei com essa música na minha cabeça. E essa palavra não foi só Deus falou, é uma palavra para live. Não, é para mim. É para mim, porque eu reconheço que a minha natureza, meu Deus, que situação, sabe? Eu reconheço que eu preciso descer todos os dias. Então, isso foi para mim. Eu não sei se Deus falou, eu pedi a Deus, óbvio, uma palavra, né, para a live, e eu acordei com essa palavra, com essa música, né? E aí eu fiz um estudo, porque eu sou muito ruim falando, muito ruim falando. Aí eu escrevi, né? Eu estava lendo o que eu escrevi, o que Deus falou comigo. E eu queria dizer isso, que a nossa natureza, ela quer governar, ela quer ser mais. Ela quer ser até mais do que o nosso querer, né? Porque se Deus deu livre-arbítrio, aí junta a natureza pecaminosa com o diabo, pronto. Pronto. Aí vira uma situação muito complicada. E é difícil, é muito difícil renunciar, é muito difícil assumir. Assumir é uma coisa que são para poucos, né? Porque nem todo mundo tem essa capacidade. Eu fiz, eu assumo, eu errei, me perdoe. Eu estava conversando com Jéssica até sobre isso, e eu estava numa live um dia desse, falou, a pregação foi sobre perdão. E quando eu era do Candomblé, eu tinha uma amizade muito grande assim com o Pai de Santo, a gente tinha uma amizade e tudo mais. E aí, de uns tempos depois que eu saí, um dia desses aí, ele me ligou, aí ele me falou um monte de coisa, não sei o quê. Aí a carne já ficou
gritando, fez um carnaval, digamos assim, foi um carnaval. E aí ele me disse muita coisa, ele me ofendeu. E aí eu entrei na live, né? Jéssica até falou que nem esperava que eu entrar, eu entrei. E aí foi a pregação sobre o perdão. E no domingo na igreja o pastor também pregou sobre isso. Ou seja, Jesus estava falando comigo que eu tinha que me perdoar, né? Porque às vezes a gente se culpa tanto, a gente aceita tanto o que as pessoas falam que a gente acaba se sentindo verdadeiros culpados. Então eu me perdoei e eu perdoei ele. E eu ainda sinto no meu coração que eu preciso ir até ele para perdoar ele. Ou seja, eu estou renunciando à minha vontade, que não é pedir perdão a ele, que eu não quero pedir perdão a ele, confesso. Porque na minha mente eu já pedi perdão a Deus, Deus já perdoou, então tá tudo bem. Só que não tá tudo bem. Eu tenho que ir até ele e pedir perdão a ele. E eu vou fazer isso. Não sei quando, mas eu vou fazer isso, porque eu preciso encontrar ele, né? Nunca mais eu vi. E eu pedi que Deus perdoasse ele também, né? Entreguei a vida dele a Deus, pedi para Deus guardar ele, que Deus abençoasse ele, né? E é isso. A gente precisa, irmãs, descer todos os dias à casa do oleiro e pedir para Jesus moldar a gente, ser conforme o coração de Cristo, né? E é isso, eu entrego a palavra, agradeço a oportunidade. Glória a Deus, gente. Eu tô aqui impactada com o mover do Senhor, viu? Porque, gente, todo dia eu tava comentando até com as amigas minhas que eu venho no caminho para o trabalho, e aí eu sempre. É um momento que eu começo a escrever, né? Vem no meu espírito as coisas, eu escrevo. E hoje eu escrevi justamente sobre a carne. E aí parece que a gente tá sabendo o que é que a pessoa vai falar. Eu não sabia nada. Eu só sabia que ia vir, que ia botar essa música do Vaso do Oleiro, né? Mas não é que a gente tá sabendo, é que é pra confirmar, é pra ter. Deus faz isso. Porque, tipo, por que que o Espírito Santo ia me ministrar isso em mim de manhã? Pra testificar que quando a gente abre a boca dentro da vontade de Deus, não é a nossa voz, é a voz de Deus. Então, às vezes, a gente tem dificuldade de entender, né? A gente precisa ficar pedindo toda hora confirmação a Deus. Porque Jesus, volto para a passagem que eu vi hoje, Jesus estava do lado dos discípulos e eles perguntando como é que vamos ver o caminho? E Jesus falando, eu sou o caminho. Então, a palavra está aqui. Jesus está ministrando aos nossos espíritos aqui, né? Que o espírito é o mesmo. Porque como é que eu recebi essa palavra de manhã ela fala aqui agora da carne, se não for do Espírito Santo? Então, o Espírito Santo é o mesmo Espírito que estava em Jesus. É o Espírito que revela pra gente o que está no coração de Deus. Então, ele usa a boca do seu pastor, ele usa a boca no culto, ele usa a boca das irmãs aqui para trazer a palavra, e você ainda se pergunta: Deus, eu não estou ouvindo a tua voz. Você não está ouvindo ou você não quer aceitar o que a voz de Deus tem falado, né, ao nosso coração? Eu me questionei muito sobre isso. E a nossa mente, ela tem defesas que vão mascarando, ocultando muitas coisas para que nós venhamos achar que, tipo, aquilo ali é verdade. Mas Jesus, ele mostra na palavra, e essa palavra tem muita coisa, né? Que ele é a verdade. Então, a única verdade que a gente tem é Jesus. A verdade que está na nossa cabeça é mentira. Porque não foi Jesus que falou, foi Jesus que falou. Então, é muito forte isso. O que é que Jesus fala? É a palavra, tá na Bíblia. Então, o que Jesus fala é que aquele que está na carne não pode agradar a Deus. Então, a gente não tem como ficar negociando. Então, a gente cria armadilhas para nós mesmas, porque a gente vai ficando negociando barganhando, né? Tentando barganhar com Deus. Mas a palavra de Deus, ela é muito direta. Só que a gente não aceita. É por isso que é espada, né? Porque dói, porque machuca. Então, duvidem da palavra quando passa a mão na nossa cabeça. Porque Jesus, ele passa a mão na nossa cabeça, mas enquanto a gente é quebrantado, enquanto tá doendo. Porque pra gente chegar até Jesus, a gente precisa descer. E isso é muito forte, minhas irmãs. Que se a gente entender isso, que se a gente pegar essa chave do quebrantamento, nós vamos ter outros níveis de experiência com Cristo, com Deus. Eu falo por experiência própria. E as vezes que eu mais senti a presença de Deus foram as vezes que eu estava sendo mais moída, as vezes que eu estava com mais dor no meu coração. Então, às vezes, a gente reclama da dor, né? Ai, tá difícil na minha casa, tá difícil com meu marido, a minha vida é uma luta, é uma tribulação, uma perseguição. A gente não percebe que às vezes é Jesus
criando uma situação para se mostrar a você, porque ele precisa se mostrar. Eita, porque ele quer se mostrar para nós. É só isso que eu queria dizer. Amém. Deus Ô, abençoe. Jéssica, Deus tocou se o que é intercessão. Daí Deus tocou no meu coração, né? Que eu já tinha feito esse trabalho na igreja. Intercessão é quando uma pessoa ora uma pela outra, né? Quando as duas, ó, estão cheios, ó, os dois isqueiros, os dois estão funcionando bonitinho. Essa tá cheia do Espírito Santo, tá orando por essa que tá ali quietinha, sem vontade, tá sentada no banco. Daí essa pessoa de repente se desvia. Ó, um copo de água. Ela cai. Ela se desvia. Daí vem as nossas orações, a nossa intercessão, né? Retira ela, salva e começa a orar por ela, interagir com ela, né? Daí ela não acende porque ela tá fraca. Ó, ela caiu, não funciona, ela se perdeu no mundo. Mas quando a gente se levanta para orar, de madrugada, interceder, isso é uma intercessão, quando você se coloca no lugar do outro, orar pelo outro, como Jesus falou que se não é ele não dá voz, ele não dá talento, ele não dá pensamento para as pessoas, como ele disse no início da reunião, que ele falou para a Líbia, entregou uma palavra para a Líbia. Então, se não for a intercessão sobre nós, a gente não se acende, o fogo da gente se apaga. Daí, o que é o intercessor? É a nossa chama acesa, né? A gente tem que ficar com a chama acesa sempre. E o que a chama acesa faz? Acende a outra. Daí as duas juntas se unem, que é a oração, que entra com a oração, cura. E daí eu expliquei para uma pessoa hoje que a intercessão é isso. Quando uma pessoa se coloca no lugar da outra, mesmo não sendo a pessoa, mas ela se levanta de novo, ela volta com alegria. E as orações da gente 24 horas, como a Líbia fez, é essencial. E se tem alguma pessoa eu senti no coração, toda vez que a gente ministrar, fazer o pedido. Se tiver alguém que entrar nas redes sociais e ouvir essa palavra que a irmã ministrou, que queira aceitar Jesus como o único Salvador, está aberto. Procure um pastor e fala que você quer aceitar Jesus como o único Salvador. Ou fale com a gente mesmo, que a gente entre em contato, ou deixe seu telefone, a gente ore por você. E eis-nos aqui, porque quantas vidas a gente tem, a gente está semeando a palavra, mas também a gente tem que colher, né? A gente tem que apresentar Jesus para ela, mostrar a luz do Senhor para ela, né? Então, essa é a palavra que a gente venha ser o fruto, né? Venha colher mais frutos com as nossas lives, talvez não sendo aqui, mas né, vocês estão ouvindo, estão aprendendo, mas quem entrar, que compartilhar essa live com mais pessoas que precisam, que queiram aceitar Jesus como o único Salvador, não é aceitar a placa de igreja, aceitar nada, não, é aceitar Jesus e começar a servi-lo de corpo e alma mesmo, como a gente faz. Essa é um pedido que eu estou deixando para outras pessoas que vieram assistir essa live, que queira aceitar Jesus. Eis-nos aqui para orar para você, tá bom? Deus abençoe. Pode tirar já, em nome de Jesus.